legal, isso é joia para atrair também as mães, os parentes. Gente, criança a gente fica bobo, né? A gente fica até preocupado que o Júnior vai dar aula, corta isso aí. Fica até preocupado que o Júnior vai dar aula. Então as crianças preparando tem esse movimento, né? Mas é uma coisa muito legal, já quem está nesse mundo aqui de alunos, é você contar com os imprevistos, né? Tem aqueles imprevistos, a hora de entrar não entra, é um negócio que não entra, irmãos. Você fica lá, passa a palavra, mas a palavra não passa. Não vai, né? A multimídia que dá a travada, a gente tem que contar com todos esses imprevistos, né? E um dos imprevistos é, às vezes, essa programação que, às vezes, pode furar completamente, né? Um teatro todo bem preparado que, de repente, não tem energia na igreja. Essas coisas boas assim, Ruth, aqui, nos forçam a caminhar no improviso, né? Então você tem que estar sempre preparado, plano A, o plano B, mas não deixar de pregar a palavra de Deus, que é o importante, né? Então é um dia bem especial. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para minha mãe. Eu acho que eu estou assim na crise, tem a crise dos 40, o pessoal fala, a gente sofre. Sofreu nessa crise de 40? Quarentena, né? Eu não sofri na crise de 40, não sofri na fase dos meninos de infância para adolescente, mas eu estou com dificuldade de virar chave em jovens adultos. A minha filha agora tem 18 anos de idade. Então, isso me fez passar a mensagem para minha mãe hoje de manhã, me lembrando de tanta besteira que eu fiz. Olha, mãe, eu me arrependo tanto, queria tanto que essa fase eu tivesse lhe honrado mais, né? E aí algumas coisas das mães que a gente acha muito bobagem quando a gente é filho, né? A gente normalmente acha que as mães estão ultrapassadas, os pais estão ultrapassados, tem uma idade que a gente não tem dúvida que a gente sabe muito mais do que eles são careta, quadrado, não sabe das coisas, a gente é que sabe das coisas, né? E aí chega uma outra fase que a gente percebe que a gente não sabe nada, que eles sabiam tudo. E a gente dá mais valor, a gente dá tanto valor nas mães quando a gente casa. É impressionante como as coisas mudam. Essa chave muda rápido, na marra, é um tranco enorme. Quando a gente tem filho, então, eu imagino você, minha irmã, com seu filho, logo no ventre, você deve ter pensado na sua mãe. Porque aquilo mexe com o coração de uma mãe, né? Ela, puxa, então era isso que minha mãe passava. E você imaginar aquelas dores do parto, tudo que a sua mãe passou com você no ventre, as possibilidades de um risco de aborto, a preocupação, essas coisas todas têm que mexer no coração. Enquanto você fala isso para as pessoas do seu público, na sua igreja, você está pegando aí a maioria das situações que eles estão passando. Então eu disse, mamãe, mas tem uma coisa. Isso nos fez perceber que você sabia muito mais do que nós imaginávamos. Mas uma coisa nós aprendemos, mamãe, aprendemos a honrar você. E é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento do Senhor com promessa, né? Então a gente tem muito para falar da palavra de Deus no Dia das Mães. Mas quero convidar você para um texto onde a gente encontra isso registrado na palavra de Deus, sobre essa história da mãe, a mãe de toda a humanidade, Gênesis capítulo de número 3, vamos para lá, meus irmãos? Hoje é uma mensagem um pouquinho diferente daquilo que a gente tem costume de fazer do sermão expositivo, você vai percebendo aí. Gênesis capítulo 3, apenas o versículo de número 20. Gênesis capítulo 3, apenas o versículo de número 20. Vamos ficar de pé, você vai passar um tempo aí sentado. E para você descansar, você vai ficar aí em pé para a gente depois sentar um tempinho mais. A minha versão aqui é a revista atualizada. Então se você tem essa versão, quero que você repita comigo. Vamos no 3, 1, 2, 3. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Vamos mais uma vez, meus irmãos? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Vamos orar mais uma vez? Convido você para orar nesse tempo do culto ao Senhor, pela palavra que é do Senhor ao seu coração. Janice orou por mim, quero convidar você também a orar por você, e daqui a 30 segundinhos eu vou orar pelos irmãos também. Vamos orar?
Senhor, é com alegria no coração, como disse a canção agora, que a nossa alma está diante do Senhor para o culto que é para o Senhor. Teu nome seja glorificado sobre toda a face da terra, Senhor. Sobre nós também, que queremos te dar agora o louvor que te é devido, nos abençoa. Nos abençoa em pensarmos sobre esse texto, em meditarmos sobre ele e nos dê graça para guardarmos ele no coração. Clamo ao Senhor pelas mamães que estão aqui, pelas futuras mamães, que o Senhor as abençoe ricamente, que também sua palavra alcance o coração de todos os homens, dos jovens, daqueles que são pais, daqueles que também não são. Peço que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração em culto ao Senhor, que é santo, que sabe cuidar dos seus filhos de modo perfeito. E assim nós precisamos aprender com o Senhor também. Em nome de Jesus que oramos e oro pelos meus irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentar? Então, depois de ter passado essa mensagem para a mamãe, eu falei, mamãe, como eu queria ter feito diferente. Aí ela responde com um negócio que corta o meu coração. Meu filho, eu não me lembro de nada disso. Eu só tenho boas memórias de você. Aí, não é a mãe que chora, não, é o filho que chora. É a mãe que faz o filho chorar. Porque que amor é esse que ela não é capaz de lembrar das besteiras que eu fiz? Que amor é esse que não é capaz de lembrar da teimosia que fiz? Das vezes que ela pediu para fazer uma coisa, eu não fiz. E das vezes que ela pediu que eu fiz na marra, com raiva, emburrado. É claro que é só eu. Vocês nunca fizeram isso. Por isso que a minha mãe me ama mais. Esse amor, ele é muito próximo daquele amor de um Deus que é extremamente longânime, que espera pacientemente o arrependimento dos pecadores e que é capaz de entregar o seu próprio Filho. O Deus encarnado veio a este mundo para que nós experimentássemos de todo o cuidado de um Deus que ama, de um Deus que é Pai, de um Deus que cuida, que sabe o que é cuidar de filho, e sabe cuidar muito bem e nos ensina através também de Eva. No texto de Gênesis, onde nós vamos caminhar um pouquinho, nós vemos Deus criando tudo para a glória do seu próprio nome. Então as mamães foram criadas para a glória do nome de Deus. Os irmãos, todos que estamos aqui, fomos criados para a glória do Senhor. Esse Deus que fez toda a sua criação, ele resolveu que objetivaria a criação. A criação não é em vão, tem um propósito. Tem um propósito para as mulheres, tem um propósito para os homens, tem um propósito para toda a criação. A semana passada, no domingo passado, nós estávamos maravilhados com a paisagem. Tudo é para a glória do nome de Deus. E esse Deus, também na sua criação, ele sabe contemplar a sua criação. Ele diz que tudo quanto ele fez era muito bom. Todo o conjunto da sua obra, da sua grande arquitetura pintada, feita, planejada, ele disse que era extremamente bom. Portanto, inclui as irmãs e o privilégio de poderem serem mães. Esses dias eu estava vendo um filme, e eu não vou dizer o título do filme, porque as cenas não aprovam muito, mas o enredo do filme era muito legal, onde o homem que sofre um acidente, ele se coloca depois no mundo irreal, onde ele acorda no mundo onde o papel era invertido, onde o homem era essa parte mais frágil, onde o homem que recebia cantada, o homem que usava roupas curtas, o homem que tinha que se depilar. Então o papel era todo invertido, o homem era cobiçado quando passava na rua. E é completamente diferente desse papel bíblico que o Senhor tem para nós. E as mulheres davam a luz porque elas eram extremamente superiores. No filme era assim. Mas quem cuidava eram os homens. Eles choravam com facilidade. Eles eram o sexo mais frágil. É curioso a gente ver esse papel invertido. Mas a gente vai observar que na Bíblia não tem um papel invertido. Tem um papel perfeito. Perfeitamente colocado do jeito que Deus queria. Era assim que Deus criou. Deus criou tudo para a glória do seu próprio nome. Esse é o enredo do livro de Gênesis. E por que não pensar no papel da mãe, da mulher, também dessa mesma forma? Por isso eu convido a você a gente caminhar aqui um pouquinho no texto de Gênesis sobre essas características dessa mãe, que é Eva, que as mulheres têm e precisam ter. A primeira característica, eu convido você a gente abrir agora em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim:
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O verso 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira característica que vemos dessa mulher e do homem aqui, e hoje falando um pouquinho mais da mulher, é que ela foi feita à imagem, ela foi feita conforme a semelhança de Deus. Uma coisa a princípio aqui sobre essa semelhança. Primeiro, que você não é Deus, minha irmã. Então tinha uma música antiga que dizia: como uma deusa você me mantém. Você lembra disso? Você não é deusa, minha irmã. Você não é Deus. Você não é igual a Deus. Você é semelhante, mas você não é Deus. Então, portanto, quem manda nessa casa, a rainha dessa casa aí, não é você. O rei dessa casa continua sendo o Senhor. Ele é o Deus adorado, Ele é o único e verdadeiro Deus. O Deus que criou você se apresenta como único. Ele é o único. Então, o dono dessa casa não é a mulher e não é o homem. O rei dessa casa deve ser o Senhor Jesus. Ele é o Deus único e perfeito. Mas o texto fala dessa pluralidade aqui da deidade, onde o Senhor diz: façamos o homem. É a trindade criando. Você já parou para pensar nisso? A mamãe diz para mim: você só me dá orgulho, meu filho. Eu me lembro de a mamãe receber tanta... Israel, fecha o vídeo. A mamãe receber tanta reclamação na escola aqui. E aí era reclamação demais. Tinha dia que eu estava na direção e não sabia nem o que estava lá. Aí a mamãe tinha que ir lá. Papai não tinha tempo, o trabalho comia muito do tempo dele. E a mamãe tinha que ir lá. Aí quando chegava lá: meu filho, o que você fez? Eu já nem sabia mais de verdade, né? E a mamãe diz assim: eu hei de ver, meu filho, um dia que uma professora, ao menos uma, vai te elogiar. Continua de ouvido fechado, meu filho. O tempo passou, eu concluí os estudos, de fato, nenhuma professora me elogiou. Nenhuma. Mas um dia eu estava numa programação de escola e fui lá para fazer uma devocional na escola. E aí, ao invés de fazer uma devocional de modo geral, a diretora da escola falou assim: olha, nós gostamos tanto, você podia ir de sala em sala? Mas é claro, não, vou perder a oportunidade dessa. Então eu fui de sala em sala. Era aquele turno assim, de uns 400 alunos, né? Cheguei no final, estava assim para morrer, mas realizado. A quantidade de professoras que elogiou esse rapaz para minha mãe. Falei: tá vendo, mamãe? Você pediu a coisa certa, você só não sabia como seria. O elogio não é por causa de mim. O elogio é por causa do Deus que eu anuncio, mamãe. Ele me fez a sua imagem e semelhança. É para Ele. Essa é a minha identidade, mamãe. Eu não sabia da minha identidade. Agora eu sei. E a mamãe ainda acha que eu sou o filho perfeito. É assim na sua casa também? Perfeito, né? Não. Quando Deus diz façamos, Ele sabia que o filho ia desobedecer. Ele sabia que o Paulo ia desobedecer. Ele sabia que o Tiago ia desobedecer. Mas mesmo sabendo, ele achou que seria muito bom criar você. É muito parecido com esse amor da mamãe. Ela não consegue mais enxergar esses erros. Ela só vê a parte boa. Esse Deus que já ama o seu filho antes de você amar no ventre que está em você, Priscila, Ele já sabe que ele vai desobedecer. Mas você também sabendo, você vai desistir desse filho? Não, vale a pena. Então Deus disse: nós vamos criar um homem, sim, nós vamos criar, mas ele vai desobedecer. Eu estou imaginando esse diálogo da Trindade na minha cabeça. Mas ele vai desobedecer. Então nós vamos desistir? Jesus disse: de jeito nenhum. Eu vou lá e eu vou morrer pelos pecados que ele ainda vai cometer. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, Deus aprova isso. E eles três criam: vamos fazê-lo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É assim esse amor de Deus por você, minha irmã.
que sabia das bobeiras que a gente ia fazer, mas Ele resolve que vale a pena criar você, porque Deus ama você de tal forma. Ele acha você especial. Ele acha que valeria a pena morrer por você. Ele acha que valeria a pena ver toda a história da sua vida e resolver imprimir todo o caráter dele em você, para ver apenas ele em você, e ele poder olhar para a sua criação e dizer: eu me glorifico no que eu mesmo criei. Façamos de qualquer forma. Ele vai desobedecer, ela vai desobedecer, ela vai comer do fruto, mas vamos fazer. Deus decidiu que você existiria. Você não é o fruto de uma aventura amorosa. Você não é o escape de um aborto. Você não é a desobediência ou a malandragem de um homem e de uma mulher. Você estava em planos perfeitos do Senhor. Se você não tem pai, não teve mãe, mesmo assim esse Deus planejou você, porque nem a desobediência do homem pode impedir e travar o plano soberano, maravilhoso de um Deus que resolveu ser glorificado na sua vida. Isso deve ser motivo de eu e você glorificarmos Ele pelo século dos séculos. Amém, minha irmã? Ele decide: façamos o homem, vamos fazer conforme a nossa imagem e semelhança. Já disse que você não é deusa, mas você é a imagem. Você pode dizer isso todo dia que você estiver deprimido na frente do espelho. Eu sou a imagem do Senhor. O que significa ser a imagem de Deus? Se eu sou, o que significa ser a imagem de Deus? A gente aprendeu na igreja, na escola dominical, que ser a imagem de Deus define esse relacionamento peculiar do homem com Deus, da sua vida racional. O homem era semelhante a Deus no sentido de que era capaz de raciocinar, que tinha intelecto, que tinha vontade, que tem sentimento. E no sentido moral, ele era semelhante a Deus porque ele era bom e sem pecado. Isso é tranquilo para nós aprendemos bem isso. Só que parece que isso não conseguia definir tudo o que é ser a imagem de Deus. Então nós temos o tema, que não é um tema fácil, sendo explorado. Francis Schaeffer, o livro que os meus alunos aí do segundo ano já estão decorados, vai dizer que ser a imagem e semelhança define a identidade do homem em Deus, e da mulher, é claro, e que ele foi criado para se relacionar com Deus. Além de ser capaz de raciocinar, ser a imagem, ele é capaz de se relacionar com Deus. Nós temos Temple Longman dizendo que reconhece que isso é complicado de se definir, esse conceito, a imagem de Deus. Então ele cita que a palavra imagem, no hebraico, ela é utilizada também para se referir à construção de imagens régias, ou seja, relativa ao rei. Então, embora o rei não estivesse fisicamente presente em todos os domínios da sua criação, ele estabeleceu imagem em si mesmo. Então você é a representação de Deus sobre a terra, é o que Longman está dizendo. Ele ainda acrescenta que essa expressão, a imagem de Deus, realça claramente o relacionamento entre Deus e a sua criatura. Portanto, meu irmão e minha irmã, você ser a imagem de Deus é um ser criado para se relacionar com o Senhor. Ele resolveu que criaria você, sabia que você iria desobedecê-lo, mas ele resolveu que se relacionaria com você. Nós somos a imagem de Deus. Ele nos fez dessa forma e fez você assim, minha irmã. Portanto, o que é grandemente complicado é que mesmo depois do pecado, mesmo depois da queda, o homem e mulher não deixaram de ser a imagem de Deus. Por isso a crise de identidade. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá da mensagem e pedi para algumas irmãs de várias idades poderem me dizer qual era o sonho de uma mulher, de uma moça, mais ou menos de 15 anos de idade. De um modo geral, a maioria incluiu que um dos sonhos era ser mãe. Por que saber pregar botão? Porque minha mãe dizia que a mulher que não sabia pregar botão não podia cuidar de um marido. Então o sonho dela era saber pregar um botão, costurar, cozinhar, era ter a sua casa em ordem e ter os seus filhos limpos e casa arrumada.
Essa senhora era minha mãe. E ela conseguiu. Ela fez isso. A parte dos filhos assim demorou um pouquinho. Mas o botão ela pregava direitinho. A identidade da minha mãe, que é aquilo que o Senhor planejou, não estava só nesses sonhos, nem nos seus. Está em ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Quando a mulher não descobre essa identidade, ela fica fora do padrão de Deus. Então ela vai ficar em busca de ter uma identidade em coisas que não é essencial. O que deve ser essencial para uma mulher, o que deve ser essencial para o homem é o seu relacionamento com o Pai. Ser feito à imagem de Deus é principalmente se relacionar com Deus que escolheu que a sua criação seria assim. Minha irmã, Deus quis que você se relacionasse com Ele. Uma das crises de um pai e de uma mãe, agora eu estou sabendo disso, é que acima de 17 e 18 anos, os filhos já não escutam mais tanto os pais. Como é impressionante. Eles têm as ideias deles, eles têm a cabeça deles, né? E eles também não concordam com tudo que você vai dizer. Eles têm a própria identidade. A mãe faz muito bem quando ela ensina os seus filhos a ter a identidade do pai. Porque chega a hora que eles não querem a identidade da mãe. Eles não querem a identidade do pai. Eles precisarão eternamente da identidade de Deus. Ele providenciou isso. Vamos fazer essa mulher, vamos fazer esse homem a nossa imagem. Vamos criá-lo para se relacionar conosco. Minha irmã querida, se o seu filho não obedece, se o seu filho já nem quer mais o seu sobrenome no nome dele, saiba que ele continuará precisando da identidade que é de Deus. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. É muito curioso que até os 12 anos de idade, como a gente consegue de fato fazê-los obedecer. Eu me comparo agora com os meus colegas aí de trabalho, alguns que têm filhos pequenos, e eu fico vendo, a gente vendo os colegas que têm criança, eles sentam na mesa, faz a devocional, decora o versículo, agora você ora por isso, agora, mas não quero, mas vai fazer. Por quê? Porque eu estou mandando, você vai fazer. E agora na minha fase, para a gente convencer isso é uma história, meus irmãos, porque eles têm a cabeça própria, eles têm identidade própria. E sabe lá, e tem uma disputa lá em casa, se for precisar tirar o nome, qual o nome vai tirar? É claro que é o da sua mãe, o meu fica. Né? Tem as histórias do cartório. Mas o que os filhos precisarão continuar incluindo é a identidade de Deus. Esse sobrenome que ultrapassa o nome Filho de Deus está nessa raiz, nessa essência. São feitos à imagem conforme a semelhança. Minha irmã, você foi criada para se relacionar com Deus. Se você não pôde se relacionar com a sua mãe, se você não teve a oportunidade ou se ela não quis, esse Deus faz questão de se relacionar com você. Criou você para amar você. Criou você para proteger você. Cuidou para que você fosse a sua imagem e a sua identidade. Você pode glorificar a Deus por isso. Segunda característica, vamos voltar aí para o texto bíblico. A segunda característica é que essas mulheres, elas não só foram feitas à imagem que forma a semelhança de Deus, mas essas mulheres têm objetivo de vida. Elas têm missões importantes. Vamos agora para o capítulo de número 1, versículo de número 28. Capítulo 1, verso 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa mulher tem missão, esse homem tem missão, era encher, povoar a terra e subjugar essa terra. Vejam o modo especial como Deus cria você, minha irmã. Nos textos antigos, os mitos antigos do Oriente Próximo, o homem e a mulher não tinham esses privilégios da criação. Eles não eram criados dessa forma. Em Atrahasis, um dos mitos, e o Enumelish mostra de homens e mulheres que foram criados para serem escravos. Porque os deuses já não queriam mais fazer aquele trabalho lá pesado,
de irrigação de terra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o homem, vamos criar a mulher para eles fazerem esse trabalho pesado. É assim, professor de hebraico? Vamos fazer isso. Então, nesses textos seria esse o objetivo. Mas vejam a categoria que Deus coloca esse homem e essa mulher. Eles foram criados de um modo especial, eles foram criados para povoar essa terra e subjugar, dominar essa terra. Ela tem lugar precioso. Ela não é uma mulher que está buscando a sua missão, ela não é uma mulher que está colocando o seu papel acima do homem, ela não é uma mulher que briga lugar e posição com o homem, ela é uma mulher que sabe o seu lugar. Qual é o seu lugar? A posição dela é a posição privilegiada por Deus. Ela domina sobre a terra, ela subjuga essa terra. Deus a fez dessa forma. Você é muito especial. Esse movimento feminista que briga com esses papéis, a mulher ser maior do que o homem, ou ser... O texto da Bíblia diz que os dois foram colocados nessa posição especial. Veja que o texto não diz que as outras criações de Deus foram feitas dessa forma, mas é exclusivo para o homem, exclusivo para a mulher. Portanto, minha irmã, exclusivo para você. Outra missão, olhe para o texto agora, capítulo 2, verso 15. Outra missão desse homem, outra missão dessa mulher. Vamos agora para 2,15. O texto diz: tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então esse homem e essa mulher, eles teriam que cuidar da terra, mas eles também teriam que guardar a terra. Ou seja, Deus está colocando eles acima da criação, cuidado com a criação, e Deus está colocando ela e ele como guardas dessa terra. Eles são uma representação de Deus sobre o jardim e sobre toda a face da terra. Se espalhem e façam-me representarem em toda a terra. Tem algumas plantações de milho que a gente vê o espantalho. Você já viu isso? O espantalho fica lá para espantar os pássaros. A gente vai aí tem um quartel lá em Brasília que tem um boneco que fica na frente com a arma. Quando você passa e tem uma luz, parece que é um soldado mesmo, né? Mas quando você vai chegando pertinho, é só um boneco. Esse Deus não fez você assim. Esse Deus fez você não só subjugar essa terra, não só cuidar dessa terra, mas onde quer que se visse você, você faria a representação de Deus. E veja que isso é antes da queda e que não muda depois da queda. Não mudou. Quando o Senhor foi assunto aos céus, a palavra de Deus pouco antes eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Tem. E você, mulher, que vacilo, olha tudo que você fez ao passar. Você desobedeceu, comeu do fruto, deu para a mulher, para o homem desobedeceu, olha aqui que vacilo, que papelão. Não, ele continua com a sua grandiosidade, ele continua com a sua majestade e ele reforça o papel. Eu tenho toda a autoridade, vão e me representem sobre essa terra. Vocês são feitos assim, minha irmã, vocês são feitos assim, meus irmãos, para cultivar a terra e para cuidar dessa terra e representar Deus, guardar essa terra. Somos representantes fiéis desse Deus, portanto, ide por todo mundo e façam discípulos. As pessoas perderam a identidade, mas eu estou aqui para restaurar essa identidade. Eu morri, ao terceiro dia ressuscitei, estou aqui, venci a morte, portanto, falem para o mundo inteiro quem eu sou, porque agora vocês voltam à identidade do que vocês precisavam ter, nunca perdido, são meus filhos. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Toda mulher aqui que não tenha filho, é uma filha. Você é representante de Deus sobre essa terra. Quando eu pego as crianças mais novas, são representantes de Deus. Quando eu pego os adolescentes, quando eu pego os irmãos de mais idade, devem ser representantes de Deus. Cultivem a terra, guardem essa terra. Minha irmã, você tem muito a fazer nessa terra. O seu negócio não é só saber pregar botão. O seu negócio não é só deixar a casa arrumada. O seu negócio é fazer tudo para a glória de Deus e em todas as coisas representar Deus. Portanto, quando você fizer aquele seu arroz, que ele queimar, você deve queimar esse arroz para a glória de Deus.
a Deus. Puxa, Senhor, eu quis fazer um arroz gostoso, mas ele queimou. Eu cheguei na casa da Nana, 2 culturas se casando, é uma coisa muito curiosa. E eu cheguei lá, e aí veio aquele arroz todo queimado. Gente, esse pessoal aqui é ruim do arroz, né? O arroz da mamãe é aquele arroz mais papa. A senhora conhece isso, Nana? Aquele arroz grudadinho. Você gostava daquele arroz molinho. Arroz da casa da Nana aqui todo queimado. Gente, que coisa horrível. Esse povo tá ruim de saber fazer um arroz, né? Depois eu vim entender que culturalmente a melhor parte do arroz para o maranhense é o pegado. É o pegado. O pegado lá para casa era jogado fora. Mas na casa da Nana era o melhor. Então, do jeito que eu fizer, do jeito que for a minha cultura, eu existo aqui para fazer representar esse Deus. Toda cultura, ela é diferente uma da outra. Não existe cultura melhor ou pior. Elas precisam do Senhor. E o Senhor está mostrando, vocês vão ser meus representantes. Outra missão importante para a mulher, vamos lá, minhas irmãs. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18 diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa mulher tem missão. E a missão agora ficou mais divertida. Essa mulher, ela é a criação providencial de Deus para suprir uma necessidade que o homem não tinha visto, mas ele mostra para ele e ele mostra para ela. Então você é auxiliar. Essa palavra hebraica, aí o professor depois ensina para vocês, essa palavra hebraica mostra que ela caminha junto. Ela não é maior e nem é menor do que o homem. Ela caminha junto com ele, ao lado dele. Ela é idônea porque o homem percebe que ninguém era igual a ele. Ninguém poderia complementar. Ele dá um nome para todos os bichos, mas ele não tem um igual. Então essa mulher também tem outra missão. Além de todas essas, essa mulher tem a missão de caminhar com esse homem. Ela não foi feita do pó da terra como foi feito o homem. Alguns comentaristas ousam a dizer que o fato de ela ter sido feita da costela do homem a faz querer unir-se ao homem. Os comentaristas, o texto não deixa isso claro. O fato é que, além de tudo que esse homem e mulher foram criados, ela tem algo especial. Você me representará muito bem quando você auxiliar o seu marido e o complementar. Isso não é algo inferior. Isso é algo particular, é singular para a mulher. Então, quando Deus cria essa mulher, cria ela objetivando para isso também. Ela deveria viver assim pela glória do Senhor. Nós precisamos ensinar as nossas filhas, nós precisamos ensinar os nossos filhos que a mulher glorifica a Deus da forma como Deus criou. Nós precisamos ensinar os nossos netos e netas que é assim que Deus escolheu. Ou seja, essa mulher tem muitas funções. E dessas funções, de tudo, até de fazer o arroz, está essas que Deus está deixando claro no texto da Bíblia. Portanto, minha irmã, você não precisa disputar posição. Você tem posição honrosa. Capítulo 3, verso 20. O texto que nós lemos mostra mais uma dessas funções lindas que Deus deu para essa mulher. Adão deu à sua mulher o seu nome, Eva. Por quê? Porque ela seria mãe de toda a humanidade. Um dos privilégios e dos objetivos, uma das missões dessa mulher, ela era povoar a terra junto com o homem, mas ela geraria essa criança no seu ventre. Ela deu para você o privilégio de ser mãe. Eu nunca vou saber o que é uma criança mexendo dentro da barriga. Nunca vou saber. Quando eu chegava em casa, a Nana com medo, porque ela já tinha perdido os nossos primeiros filhos, que era um casal de gêmeos, e a Bárbara não tinha mexido o dia inteiro. E aí eu chegava, depois de madrugada, de fechar a loja que eu trabalhava, fechar a loja, quando eu chegava, colocava o rosto perto da barriga da Nana. Oi filho, o papai chegou. Tremia na barriga. Isso é aquilo que eu pude sentir de fora, mas eu nunca pude saber o que é mexendo por dentro. Diz algumas mulheres que você tem que dar graças a Deus por isso. Mas também é uma sensação honrosa, privilegiada, de que alguém está sendo gerado dentro de mim. As mães gostam, e muitas das que foi nas minhas pesquisas, disseram que queriam ser mãe. Esse era o sonho dessa menina. Era o sonho dessas meninas.
Já viram como é que os meninos brincam? A maioria dos meninos brinca de carrinho. Pau, capotão! Pá! E brinca, tem uma turma aqui brincando de arminha, meus irmãos. Eu brincava de arminha com um pregador da minha mãe, pregavam aqui, outro aqui, faziam formato. Tem uns meninos com arminha aí, meus irmãos, dá até medo. De noite, no escuro, você corre. Pra mim, aquilo era a arma do Rambo. Tem um pente aqui. Eu fiquei com medo daquela arminha. Então a brincadeira dos meninos é mais ou menos assim. É de briga, de lutinha. E as meninas instintivamente brincam de boneca e faz a boneca dormir, troca a fraldinha, dá comidinha. Eu já vi até algumas dando bronca na bonequinha, né? Você não pode fazer isso, desobediente, vai para o pensamento, tá de castigo. Deus deu esse privilégio para a mulher. Vocês vão ser mãe. Adão, quando viu isso após a queda. Curioso Adão ter visto isso depois da queda. O texto diz que ali ele coloca o nome de Eva. Eva seria a mãe de multidões. Eva seria a mãe da humanidade. E daqui a pouco essa palavra de Deus é passada para Abrão na promessa que através dele, de Sara, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Temos esse conjunto aqui em Gênesis. Mas pergunto para as irmãs, e aquelas que nunca vão ser mãe? E aquelas que não podem? E aquelas que lutam para ser mãe e não conseguiram? E talvez nunca vão experimentar disso? Eu me lembro aconselhando uma irmã das nossas igrejas, que ao terminar de pregar um texto, ela falou: pastor, me aflige tanto não ser mãe. Eu já tentei de todo o tratamento, eu e meu marido, mas não é possível que uma criança seja gerada dentro do meu ventre a não ser um milagre. Aí dá vontade de dar aquela profetizada, não dá, irmãos? Mas a gente não pode, né? Porque a gente não sabe como Deus quer fazer as coisas, né? E eu falei: minha irmã, talvez você ainda vai sofrer sobre isso muito tempo, mas uma coisa precisa te bastar. Cristo fez você para se relacionar, e Ele tem você como filha. E você não é mais especial ou menos especial se você não gerar uma vida. Mas você é muito especial se a sua vida tiver o caráter dele, se você for gerada nele. Isso vai se repetir talvez muitos anos, mas você precisa se conformar como Deus criou você. Para ter filhos ou para não ter filhos, Ele fez você para ter uma esperança. E essa é a terceira característica. Vamos para o texto? Essa é a terceira característica dessa mulher. O texto diz, em Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Gênesis 3, o verso 14 e 15, nós estamos aqui após a queda, e o Senhor está lançando a maldição sobre a serpente. O texto diz, então o Senhor, estou aqui na NVI agora, então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Após a queda, essa mulher tem esperança de vida, uma característica das mulheres, uma característica de todo ser criado por Deus, homem e mulher, é ter esperança em Deus. Esse texto aqui, os teólogos cogominam ele de proto-evangelho. Aqui está o início do evangelho, a promessa da vida do Senhor Jesus. A mulher, em meio de observar e ver o Senhor dando toda aquela maldição, junto com isso o Deus misericordioso, o Deus longânime, o Deus que não desistiu da sua criação, o Deus que resolveu que morreria por você na eternidade, disse, eu virei dessa semente. E ele pisaria a cabeça da serpente. É a promessa do Evangelho, já em Gênesis capítulo 3. É a promessa do Evangelho junto à maldição. É aquilo que Deus planejou para homem e mulher, sabendo que eles iam cair. Vou dar esperança para eles. Ela não vai ser uma mulher sem esperança porque pecou. Pelo contrário, ela será uma mulher que aguardará a esperança. E eu fico pensando, como essa mulher recebe essa palavra. E o texto posterior nós vemos ela dando luz a Caim e Abel, lembra disso? E o texto mostra da alegria, parece que
conquistar Eva pelaquela geração que viria ali após dela. Alguns comentaristas chegam a dizer que a expectativa de Eva não era somente de ser mãe. A expectativa de Eva é que por ser através dela que viria essa salvação, qualquer momento um filho dela poderia tirá-la, tirar o seu marido, a sua família e a sua criação daquela situação. Mas a Eva, ao invés de ver isso, ela viu um filho matando o outro. Esse é um texto que deve mexer com o coração das mulheres, porque por muito menos as irmãs, quando vê um filho brigando com o outro, a gente fica muito mal. Lá em casa a gente gostava de brincar de quem a mamãe gostava mais. É claro que todo mundo tinha opinião que era o outro. Mas é claro que a mamãe gostava mais de mim. Ficou isso aí, negócio. Tá filmado. De quem a mamãe gostava mais? Hoje eu sei. Hoje eu sei que a gente gosta mais do que precisa mais naquele momento, né? A gente gosta mais do que está mais doente naquele momento, a gente gosta mais do que está distante, a gente gosta mais de todos, a gente gosta por igual. Você não precisa acreditar nisso não, você vai acreditar depois que você tiver filho, tá? Você vai observar. Mas aquela mulher, quando se depara com aquela morte, além da perda do seu filho, ela tem a perda da perspectiva de que a promessa se cumpriria na vida daqueles dois. E ela não viu isso. Ela não viu como aquele que pegou a criança no colo, o Senhor Jesus, e disse: Senhor, agora pronto, o Senhor pode me levar, eu já tenho um Salvador. Ela não tem essa esperança, essa expectativa, ela não teve essa experiência, desculpe, mas a esperança precisava ser guardada. Essa esperança que Deus deu para Eva é a esperança para você, minha irmã. Tendo filho ou não tendo, você tem uma esperança. Cristo virá. É isso que Deus está falando para Eva. E Eva e toda aquela geração esperam a vinda do Senhor. Até que o Senhor chega. Então está cumprido aquele tempo de toda espera, de toda expectativa de esperança. É por isso que os homens e mulheres, quando viam o Filho de Deus, o Messias, estavam maravilhados. João Batista chega dizendo: eu sou digno de tocar nas suas sandálias. Quem apresenta o Senhor está irradiante. Aquela cena é linda porque a esperança está cumprida. Agora, há uma única fase para a consumação dos séculos. É que essa esperança guardada veio e voltará. Essa é a sua fase, minha irmã. Você, como Eva, precisa continuar guardando a sua esperança. Eu pergunto para você, minha irmã, no dia das mães, para aquela que é mãe, e para aquelas que não são mães, você continua guardando essa promessa? Ela é viva e vívida em seu coração? Não há nada que apague ela em seu coração? Nem a briga dos filhos, nem a morte de um filho, nem não ter filho, você continua firme nessa esperança? Essas são as três características que vejo em Eva, que você, mulher, que você, homem, deve ter. Por último, quero concluir dizendo para os irmãos e principalmente para você, minhas irmãs, toda mulher deve viver para a glória do Senhor que a ama, que deu a ela sentido de viver, que participou a ela o seu plano maravilhoso e a fez com alta honra e consideração. Que você se sinta assim no dia das mães, que você se sinta assim como mulher, e você, meu irmão que está aqui, que se sinta assim também por Deus ter nos criado.